Olá pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Espero que sim, tenho certeza que sim. Vamos então dar início ao conteúdo desse nosso segundo bimestre da disciplina de recreação e lazer. No primeiro bimestre, nós focamos nossas aulas nas atividades relacionadas aos esportes de aventura, esportes de natureza, esportes radicais. Tivemos bastante conteúdo em relação a isso e agora vamos dar início então às atividades um pouco mais voltadas à recreação e lazer. Tivemos no último bimestre um pouco do conteúdo sobre definição do que é recreação, do que é lazer, do que é jogo, brincadeira. Nós vamos dar continuidade a isso. Isso vai ser a base do nosso segundo bimestre. Toda aula nós vamos aprimorar e acrescentar mais conteúdo sobre isso, definições, conceitos. Vamos nos aprofundar nesse tipo de assunto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é jogo mais uma vez e toda aula vamos reforçar esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, tá bom? Nesse segundo bimestre, nós vamos ver muito sobre jogos eletrônicos de tabuleiro, inclusive jogos de carta, que é o nosso início de hoje, né? Montagem de jogos manuais, ou seja, vamos trabalhar muito com a produção e elaboração desses materiais. Lembrando que esse tipo de conteúdo, esse tipo de atividade, ela é importante independente da área que nós trabalhamos dentro da educação física. Seja você um técnico de esporte, seja você um treinador, seja você um personal trainer, um professor de academia, todos esses conceitos e atividades podem e devem ser utilizados nas nossas aulas, nas nossas atividades, nos nossos treinos. Tá? Recreação e lazer é fundamental para todo e qualquer tipo de atividade dentro da nossa área. Nós também vamos aprender um pouquinho mais sobre atividades ao ar livre. Vocês tiveram no primeiro dia de aula de vocês aquela dinâmica com as nossas recreadoras, né? Amigas do professor que virão continuar a trazer coisas para vocês também. Dinâmicas de grupo, montagem de materiais, atividades em grupo, gincanas. Vocês já deram uma observada em alguns conceitos, mas nós vamos nos aprofundar nesse tipo de questão e finalizar esse bimestre entendendo um pouquinho mais a importância e como nós podemos trabalhar, né? Nossa atuação, um pouco mais sobre o turismo recreacional, nós vimos muito sobre o ecoturismo, turismo de aventura. Agora vamos entender um pouco como a gente pode trabalhar em cruzeiros, acampamentos, hotéis, como montar bons projetos para aplicar nesses espaços, sermos coordenadores e podermos para quem principalmente se identifica com essa área, é uma possibilidade de mercado bem interessante. Teremos algumas palestras, algumas visitas para falar sobre isso, tá bom? Relembrando, pessoal, pra gente, antes de falarmos dos jogos de cartas, né, e como podemos utilizá-los nos nossos dia a dia de trabalho, o que é jogo, né? Nós falamos um pouquinho no bimestre passado, mas para relembrar o que é jogo, tem um conceito de Silva bem interessante. Ele entende que é concebido como atividade motora composta por um conjunto de regras temporárias, uma vez que está passível de influência pelo estudante como agente transformador, realizados individualmente ou em equipes, com locais, materiais e objetivos previamente definidos, configurando-se em um momento privilegiado à ocorrência do lúdico, manifestado pelo prazer, alegria, descontração e felicidade. Eu sei que é uma definição um pouquinho grande, mas ela é bem completa, né? Então, um jogo, pessoal, basicamente ele tem que ter regra, né? Ele tem que ter uma definição de local, onde vai acontecer. Então, o jogo é um pouco mais organizado, né? Ele tem alguns objetivos previamente definidos, né? Então, ninguém começa um jogo sem saber o que vai acontecer, para onde vai ir. Isso é importantíssimo, tá? O jogo também ele apresenta então, algumas situações bem interessantes que nós temos que ter em mente. Primeiro, ele tem que ter regras. Que seja uma, mas tem que ter regra. Né? Essa é uma premissa básica do jogo. Ele tem que ter um fim, ele tem que acabar. Se ele não acabar, ele não é jogo. Né? Pode ser brincadeira, como nós já vimos, e nós vamos continuar vendo isso mais pra frente, mas um jogo tem um final. Ele tem que atingir um objetivo, uma meta, cumprir uma tarefa, por exemplo. Ele tem esse ápice, né? Então, se ele tem um fim, ele vai ter um momento que vai ter um ganhador, ou vai ter alguém que vai atingir uma meta. Tem que ter esse ápice. Ele tem modificações. Em que sentido que ele tem modificações? Todo jogo ele tem que ter novas regras, tirar regras, acrescentar regras, melhorar, aperfeiçoar. E por fim, consequências. Ou seja, é interessante ao final do jogo prever algum tipo de situação, algum tipo de consequência para esse jogo.
geralmente, e no nosso caso de professores, uma consequência positiva. Tendo essa breve revisãozinha sobre o que é jogo e isso em mente, vamos falar então um pouquinho sobre os jogos de carta? Muito bem. E na verdade, né, nós temos uma infinidade de possibilidades para se trabalhar com jogos de cartas. Eu sei que os jogos de cartas, pensando, a gente pensa em carta, a gente pensa em baralho, nós temos um certo preconceito com relação a isso. Mas vamos refletir um pouquinho. Toda vez que você está jogando no seu momento de recreação, de lazer, algum tipo de jogo de carta ou de baralho, repare o quão concentrado ou o grau de esforço que você deve fazer para montar estratégias, para raciocinar, né? Mesmo em momentos de brincadeira. Então, os jogos de carta podem e devem ser utilizados na educação física como elementos de educação, de aprendizado, né? Aqui, pessoal, bem interessante que a história do baralho, a história dos jogos de cartas, eles são antigos, mas não são definidos, né? Assim como a definição da origem do esporte, o esporte olímpico, né, acontecia na Grécia, que eram jogos para os deuses, né, eram mais voltados à religião, se aquilo é ou não esporte. Até hoje nós temos essa confusão, não é diferente para a carta, para o baralho. Até hoje nós temos várias definições. Pode ser que surgiu na China, pode ser que foi evoluindo na mão de outros povos como os sarracenos, pode ser que foi tendo algumas criações posterior pelos árabes, né, em paralelo a isso com a criação cultural de algumas situações. Então não tem uma definição definida, uma definição definida é ótima, não tem uma definição histórica acerca disso, né? Então, mas é interessante a gente saber que pode ter várias origens a carta e o baralho, de vários países, de várias partes do mundo, e que provavelmente ao longo dos anos elas foram evoluindo, se desenvolvendo, até chegar ao que a gente conhece hoje. E hoje, né, os jogos de carta, o baralho que nós conhecemos, é o nome dado aos jogos que se utilizam de um baralho, né, que é um conjunto de cartas, e é possível que se possa jogar sozinho, com paciência, mas é comum que se jogue com mais de uma pessoa, podendo em alguns jogos fazer duplas, até trios, quartetos. Eu joguei muito jogo de paciência, mas eu joguei muito no computador. Os computadores antigos vinham com, né, com alguns jogos padrões e a paciência era um jogo padrão. É um jogo que se joga individualmente, você pode ter ajuda de mais pessoas, obviamente, mas é um jogo pensado previamente para se jogar individualmente. É um jogo muito interessante que trabalha muito a questão de raciocínio, de lógica. E aí que eu falo, se esse jogo, que é um dos jogos mais simples, mais antigos, né, que a gente conhece, como é que ele não, o grau de exigência que ele faz que as pessoas se concentrem, como é que isso não pode ser utilizado como processo educativo, né? Pode e deve. Nós temos aqui né, o que seria mais algumas definições de jogos. Aqui é interessante, pessoal, que vocês pesquisem. Eu trouxe aqui, obviamente, o link. Nós temos a Copag, que é uma empresa, né, que produz muitos jogos de cartas e baralhos, não só aquele tradicional, mas outros formatos. Ele é bem interessante para que a gente conheça. Entre no site deles, eles têm bastante história, bastante informação interessante. Para eles, né, o que é o baralho? É um conjunto de objetos planos e uniformes, as cartas, que apresentem uma de suas faces símbolos que podem ser agrupados em conjuntos homogêneos, né, os naipes, por exemplo. Cada naipe forma uma série composta por várias cartas de valores diferentes. Como nós temos aqui, o baralho, na verdade, ele é algo muito interessante, porque hoje em dia ele é padronizado no mundo todo, né? E se oriunda vários jogos a partir desses baralhos. Então a gente sabe a parte da frente e a parte de trás, então é denominada dorso, que apresenta um ornamento decorativo repetido em todas as cartas. Caso mais comum, modernamente, ou não apresenta nenhum elemento impresso, o que ocorre na maioria dos baralhos produzidos antes do século XIX. A Copag, então, como eu falei para vocês, pessoal, é uma empresa hoje que ela, pensando inclusive em tirar esse preconceito dos jogos de carta, eles fazem um trabalho bem legal, desenvolvendo outros tipos de jogos e orientando várias formas de diversão através do baralho, através das cartas, né? É bem interessante, mais uma vez, acessem o site deles, eles trazem informações bem legais, tá bom? Obviamente, como vocês me conhecem, eu não poderia deixar de falar das pessoas com deficiência, né? Eu participei já de alguns eventos de baralho, principalmente do truco,
para pessoas com deficiência visual. E aí vocês perguntam como é que eles jogam o truco, né? Então, geralmente o truco para cegos é jogado por, como a gente conhece, em duplas, né? Um cego e um vidente, né? Então alguém tem que enxergar. Mas o baralho, ele tem a libra, né? Perdão. Ela tem ali um material ali, ela tem os furinhos que a gente usa, não é a libra, é o braille, perdão, né? Então ele tem a questão do braille dentro do baralho que funciona muito bem para o jogo. Então, quem não enxerga faz o uso do braille, né? E quem enxerga, obviamente, vê a carta normal. Obviamente, no jogo de truco para cegos não existe a questão do sinal, né? Então é jogado muito mais na base da conversa ou algumas outras estratégias. Mas é um jogo muito legal. Participei já de alguns campeonatos de truco para deficiente visual, tá bom? Falando em truco, nós temos vários jogos de cartas, alguns mais famosos, outros nem tanto, mas existe uma infinidade de jogos, né? Jogos de baralho que a gente conhece e eu trouxe alguns exemplos aqui, mas tem outros tantos que nós nem conhecemos ou que você joga com a sua família, que foi criado na tua cidade, no teu estado. Então é muito interessante a diversificidade e as possibilidades que nós temos com jogos, né, de cartas. Um dos jogos mais famosos no mundo de carta é o poker. O poker é muito interessante porque ele tem uma origem bem antiga, né? E por mais que a gente pense que foi os americanos que inventaram o poker, o que a história mostra é um pouquinho diferente. Na verdade, é um jogo de origem francesa que chegou nos Estados Unidos e sim, aí lá ele se difundiu por todo o país. E hoje os Estados Unidos é o polo do poker no mundo, né? Inclusive nós temos muitos eventos televisivos para acompanhar. Não, vários canais de esporte, principalmente a ESPN, passa alguns jogos de poker, né? E o poker é interessante porque o poker ele não é considerado um jogo de azar, né? Para ser considerado um jogo de azar, ele tem que depender totalmente ou exclusivamente, principalmente da sorte, né? O que não acontece do poker. O poker tem um elemento estratégia. E de fato tem, porque se você for acompanhar os grandes campeonatos, nós teremos por algum tempo os mesmos nomes, né, os mesmos jogadores chegando, não digo sendo campeões, mas sempre chegando em fases finais. E se fosse só sorte, poxa, que pessoal de sorte esse, né? Então o elemento sorte faz parte, não vamos dizer que não, né? Sair com uma boa mão, assim como no truco, né? Sair com cartas boas, isso é importante, mas o elemento estratégia é fundamental para você ganhar. Saber ler o seu adversário, saber ver as possibilidades que cartas que já saíram e as combinações que podem vir a sair, conhecer as principais jogadas, né? Então tudo isso é importante. Então isso que faz alguns jogos, principalmente o poker, não ser considerado um jogo de azar, porque jogo de azar por si ele é proibido, né? Por lei, como é cassino, como é roleta, por exemplo, né? No Brasil, pelo menos, ele é proibido. Nós temos uma infinidade de possibilidades de jogos de baralho. Alguns de vocês vão se identificar, talvez alguns de vocês nem conheçam, mas nós vamos falar de alguns jogos mais divertidos aqui. Nós temos, por exemplo, o Uno, né? O Uno é um jogo, talvez seja o jogo de carta que siga uma mesma regra, padronizado, mais famoso que tem. Inclusive, hoje o Uno é jogado online, né? Você joga ele pela internet. Nesse tempo de quarentena, de afastamento, é uma possibilidade bem interessante. Além do Uno, nós temos alguns jogos que a gente chama de jogos colecionáveis, né? O Trading Card Games, que nós vamos falar um pouquinho para frente ali, mas que são possibilidades, inclusive, de se jogar, de se trabalhar de forma educativa. Legal que o Uno também tem o formato deles com o Braille, né, para cegos também, bem interessante. E eu não poderia deixar de trazer, obviamente, né. Dando o Uno, né, o Uno é um ótimo jogo, realmente, para trabalhar. É o jogo que eu costumo falar que é o jogo da Discord, quase me separei por causa disso. Brincadeiras à parte, é um jogo que as regras, embora venham com um livrinho de regras, muitas pessoas adaptam, né? Então usam das suas criatividades para fazer as suas próprias regras. Mas é muito interessante esse jogo, vale a pena jogar, joga-se em grupos, é muito bacana. Falando em Trading Card Games, né, que são jogos colecionáveis,
Ele tem que são jogos de baralho, claro, de cartas. Eles têm uma história por trás, né? Os jogos são feitos de muita estratégia. O objetivo são dois, geralmente, colecionar essas cartas, desde as mais fáceis de se ter até as mais raras, e juntar essas cartas para você poder jogar. Existem vários formatos, vários jogos, e cada um com sua estratégia e com a sua história por trás. Eu trouxe os três mais famosos aqui, desde o Pokémon, né, que talvez seja a infância de alguns de vocês, caso da minha infância, né? Então, colecionava cartas e jogava essas cartas, até jogos como o Magic, que talvez seja o mais famoso disso, né? Que muitas pessoas jogam até hoje jogam-se muito, e também tem o jogo online, mas muitas pessoas jogam presencialmente, colecionam as cartas e jogam. Temos o Yu-Gi-Oh!, por exemplo, que assim como o Pokémon virou desenho, virou anime, na verdade o Pokémon é anime e depois virou jogo, né? O Yu-Gi-Oh! Fez o processo contrário, era carta e depois virou animação. Então são elementos bem interessantes. Mas antes de tudo isso, meus amigos, tinha um jogo de cartas bem famoso no Brasil e no mundo que hoje em dia não é tão jogável, que é uma pena, inclusive, porque ele faz também a questão de estratégia, jogo, que é o Super Trunfo, né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar e já jogaram isso aí. E tinha Super Trunfo de tudo, de carro, de avião, de navio, de armas, de tudo que vocês possam imaginar. O Super Trunfo, na verdade, são cartas que traziam, então, por exemplo, se fosse esse de carros, traziam vários carros e traziam alguns elementos de cada carro. Então, velocidade, força, aceleração, enfim, trazia esses elementos. E aí cada carro tinha mais pontos em um e menos pontos em outro. Então você jogava um contra o outro e na sua vez falava, você escolhia o carro que tinha o elemento mais forte e você falava. Enfim, é um jogo muito interessante, muito legal. Fez parte um pouquinho da minha infância também, tá bom? Quase finalizando a aula, pessoal, eu acho que é importante a gente entender que, como professor, nós podemos criar, adaptar e transformar jogos, né? Então, esse é um papel interessante de, enquanto professor, criar esses jogos para trabalhar, porque não jogos voltados para a educação física, jogos voltados para o esporte, né? Que a gente possa trazer alguns elementos interessantes do esporte e da educação física, fazer nossos alunos refletirem sobre o que eles estão fazendo, né, de forma mais lúdica e divertida. E nós temos aqui algumas possibilidades de como criar jogos, e não só criar, como oferecer a oportunidade para os nossos alunos também de criar esses jogos através de cartas. Nós vamos continuar falando de vários formatos de jogos, mas para que a gente não se perca aqui da questão do jogo de carta, né, é uma possibilidade infinita. Um jogo de carta bem lúdico que nós podemos criar com papel, fazer o nosso próprio baralho, além de poder utilizar, obviamente, o baralho convencional, é, por exemplo, o jogo da memória. Um dos jogos mais antigos, mais tradicionais, que a gente pode usar tanto o baralho convencional, que nós vimos até agora, como criar nosso próprio baralho, né? Com figura de animais, de objetos, e por que não da educação física de esportes, né? Então o jogo da memória é aquele clássico que você vai fazer, pode criar um baralho com jogos com bola de futebol, bola de basquete, handball, e discutir com os nossos alunos sobre esses assuntos, né? Por que não? Acho muito interessante. Próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro, também são uma infinidade de possibilidades de criação de jogos ou utilizar jogos já existentes a favor da nossa profissão, tá? Então essa é uma aula que para mim foi muito prazerosa falar para vocês, trazer para vocês, porque os jogos de cartas é muito interessante, ele está presente no dia a dia das pessoas, é interessante a gente quebrar essa questão do preconceito sobre isso. Eu li muitos estudos de pessoas, de professores que utilizam os jogos de carta e baralho em suas atividades diárias, e talvez um dos principais desafios deles seja justamente quebrar essa barreira do preconceito para mostrar que existe a possibilidade de utilizá-los a nosso favor, tá bom? E nós vamos continuar vendo sobre isso. Semana que vem falaremos sobre jogos de tabuleiro, na próxima semana sobre jogos eletrônicos, todos a favor da educação física, a favor do professor. Bom, era isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Gostaria de agradecer pela dedicação que vocês vêm tendo até agora e espero que vocês consigam absorver um pouquinho sobre isso e reflitam sobre a possibilidade dos jogos de carta na educação física. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais.